Silêncio pode se ouvir ao longe. Bom dia, professor. Bom dia, Nicole. Bom dia a todas, bom dia a todos. Já tiveram aí o primeiro horário, né, com o processo. Então, agora vamos para o segundo horário aqui do nosso curso preparatório para o exame da ordem com o direito constitucional. Bom dia, professor. Bom dia, Jandeci. Só aguardar aqui mais um minutinho para o restante do pessoal entrar. Tranquilo, professor. Tinha quantas pessoas na outra reunião? Tinha 21 a 22 por aí. Pronto, aguardar só mais um pouquinho aqui para todo mundo entrar. Bom dia, Filadélfia. Bom, muito bem, então vamos começar aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos começar aqui a parte de direito constitucional. Bom dia, Ronaldo. Eu separei, mandei para vocês ontem, né? Tinha separado já 12 questões aí para vocês darem uma olhada. Sim. E agora vocês vão entender, né? Porque eu separei em 4 partes. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Sempre que eu faço essas aulas preparatórias para o AB, eu mostro essas estatísticas aqui. Então, as provas de direito constitucional até o 32º exame, né? Até o exame passado, elas têm essa realidade aí. Foram já 224 questões sobre direito constitucional, né? Sempre são 7 questões, das questões 11 a 17 lá na prova da FGV. E os assuntos que mais caem até hoje, né, nessa estatística toda, são direitos individuais e coletivos, direitos políticos, controle de constitucionalidade, organização político-administrativa ou intervenção federal e poder legislativo, tribunais de contas. São os assuntos que mais caem. Mas, na prova passada, resolveram desenterrar assuntos aí que não caíam há anos, como, por exemplo, defesa do Estado, né? Caiu uma questão sobre o Estado de sítio, caiu outra questão sobre o Banco Central, né? Que é a parte da ordem econômica e financeira, que até então só tinham caído 2 questões em toda a história da FGV, né? Mas isso dificilmente vai acontecer de novo, então a gente vai focar justamente nas questões que mais caem, né? Nas questões que sempre são mais cobradas. Inclusive, mesmo na prova passada, né? Que caíram muitas questões dessas aí que desencavaram lá das profundezas, mesmo assim, ainda caíram algumas questões sobre direitos individuais e coletivos e sobre o poder legislativo. Então, de qualquer forma, ainda caiu, mesmo eles optando, né, por pegar questões lá que quase nunca tinham caído, né? Então, a gente vai focar nessas partes. Por isso que está lá na nossa, né, naquele material que eu mandei para vocês, está dividido em 4 partes. Como o nosso tempo é curto, né, a gente só tem 1h30 aqui para falar, ainda tem a pausa do Zoom, né, que daqui a pouco cai, são 40 minutos. Então, eu separei as 12 questões e aí vou comentando aqui com vocês e aproveito para ir explicando e lembrando a vocês algumas coisas. Tem tempo até o dia 17 de outubro para vocês revisarem aí os assuntos, né? Então, vamos começar aqui. A primeira questão que eu trouxe, né, foi do 22º exame de ordem. E aí a gente vai começar aqui a primeira parte, né, com direitos individuais e coletivos, direitos políticos, que eu separei 4 questões para a gente dar uma olhada. Então, vamos começar com essa questão. Vocês viram que as 2 primeiras são sobre a lei do mandado de injunção, né? É um assunto que tem caído aí de maneira recorrente nas provas, mandado de injunção, mandado de segurança, né? Os remédios constitucionais que tem a ver com esse assunto, né? Para garantir aí os nossos direitos fundamentais. Então, nessa questão, o enunciado diz o seguinte: a Lei 13.300 de 2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, o seu artigo 8º, inciso 2, inovou a ordem jurídica positivada
ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Considerando o conteúdo normativo do artigo 8º, inciso 2, da Lei 13.300 de 2016 e a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. As alternativas são essas aí, né? Primeira, foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas declarar formalmente a mora legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo a observância do princípio da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária do legislador democrático. Letra B. Foi consolidada a teoria concretista, em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação de poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Letra C. Foi promovida a posição não concretista dentro do escopo de um Estado democrático de direito, na qual cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar a omissão legiferante dos poderes constituídos, geradores da chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, em típico processo objetivo de controle de constitucionalidade. E letra D, foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos momentâneos aos juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, modalidade do controle abstrato, e do mandado de injunção, remédio constitucional. Se vocês tiveram um tempinho de dar uma olhada ontem nas questões, me digam aí qual foi a resposta que vocês encontraram como a correta dessa primeira questão. Pode colocar aí no chat. Tive, não. Eu não tive. Vou. Deem uma olhada aí e me digam qual é a resposta, ou qual seria. Já apareceu uma resposta aqui, mas eu não vou dizer, né, para não ser tendencioso. Então, vamos ver aqui, vamos ver alguns detalhes que vão ajudar vocês a encontrar a resposta. Eu sempre faço isso aqui nas questões. Então, vamos lembrar alguns conceitos importantes aqui que aparecem na questão. São 6 conceitos que aparecem aí nas alternativas, nas questões, no enunciado. Então, primeiro, né, o que se fala lá é sobre efetividade e inefetividade das normas constitucionais. Quem foi meu aluno lá no segundo período lembra, né, que eu falei muito sobre isso, sobre essa questão da aplicabilidade e da efetividade, né? Isso aqui diz respeito à questão da prática, como essas normas produzem efeitos na prática. A velha história, né? Pegou ou não pegou? A lei pegou ou não pegou? As normas constitucionais pegaram ou não pegaram? Então, quando se fala em efetividade e inefetividade, está se tratando disso, dessas questões que estão relacionadas aos pontos da produção de efeitos da norma jurídica. Né? Então, quando a norma constitucional está produzindo efeitos na prática, ela tem efetividade. E quando ela não está produzindo efeitos na prática, quando ela não pegou, aí ela acaba tendo essa situação de inefetividade. É o que acaba acontecendo quando você tem ali normas constitucionais que não estão devidamente regulamentadas, né? As normas de eficácia limitada ou de eficácia contida, que é mais ou menos o que acontece quando alguém, né, alguma instituição ou alguma pessoa que tem ali esse direito, né, pode ingressar com um mandado de injunção. E o mandado de injunção tem justamente esse objetivo, né, de suprir essa mora legislativa, que daqui a pouco eu falo disso, né? Depois vem o segundo conceito aí, que é a força normativa da Constituição.
esse conceito que foi ali desenvolvido muito bem pelo Conrad Hesse, né? E que traz a ideia de que a Constituição possui força normativa, né, por conta da sua supremacia em relação à sua condição de supremacia em relação às outras normas do ordenamento jurídico. Então, por essa razão, a Constituição possui força suficiente para que imponha, né, estabeleça ali pela imperatividade a possibilidade de que outras leis sejam criadas para regulamentar o seu conteúdo, já que o conteúdo da Constituição geralmente é mais genérico, né? E as leis, vai caber às leis, então, especificar mais esse conceito, ou esses conceitos. A mora legislativa, aqui, diz respeito justamente a essa questão de que o Poder Legislativo teria que fazer a lei regulamentadora e não faz. Lembrem-se sempre do caso clássico do direito de greve no serviço público. Até hoje não existe uma lei específica para isso, né? Então, a mora legislativa, ela diz respeito justamente a essas situações em que o legislador constitucional determinou a possibilidade de que se fizesse uma lei regulamentadora e o Congresso não faz isso. Primeiro, porque não tem prazo, e segundo, porque existe a separação, né, a independência entre os poderes. Então, acaba que eles não estão fazendo algo que seja ilícito, mas é algo que acaba afetando a efetividade das normas constitucionais, acaba afetando, inclusive, a própria eficácia das normas constitucionais, né? Por isso que é necessário que exista essa lei, e, na falta dela, que venha o Poder Judiciário suprir essa ausência dentro daqueles limites estabelecidos pela Constituição e pela própria Lei 13.300. O neoconstitucionalismo aparece aí numa das alternativas, né? Só lembrando que é o atual estágio do constitucionalismo e que traz aí junto do neoconstitucionalismo o retorno aos valores. Então, o positivismo continua sendo normativista, claro, a gente continua seguindo as normas jurídicas, né, e continua interpretando as normas jurídicas conforme o direito, mas também existem aí os valores, né, os princípios que podem ali ser utilizados e devem ser utilizados na interpretação da Constituição. Então, hoje nós temos regras e princípios constitucionais e eles devem ter ali o mesmo valor, né? Ou, segundo a maioria da doutrina, as regras devem prevalecer sobre os princípios em caso de conflito. Só lembrando aí desses conceitos para vocês. O método concretista, né, que aparece em uma das alternativas, foi um método aí que é um método que já existe há bastante tempo, mas que ele foi melhor desenvolvido pelo alemão Friedrich Miller, e ele traz justamente essa necessidade de concretização das normas constitucionais para garantir a sua efetividade. E isso é feito justamente quando os juízes, que são habilitados para isso, no caso, os juízes da Corte Constitucional, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, fazem ali esse trabalho, né, quando são provocados, no caso, por exemplo, do mandado de injunção. Então, os juízes, os ministros do Supremo, decidem sobre aquilo e acabam concretizando aquela norma constitucional que antes era apenas abstrata. Então, no método concretista, existe essa possibilidade de garantir a efetividade das normas constitucionais por meio das decisões que são ali colocadas pelos ministros, né, no caso brasileiro, do Supremo Tribunal Federal. E o último conceito que a gente precisa lembrar para essa questão é o ativismo judicial, né, que aparece aí muito fortemente com o neoconstitucionalismo. É um conceito polêmico, né, porque alguns autores não gostam muito dele, né, mas também é visto, de certa maneira, de forma deturpada, já que aqui os juízes não se tornam ativistas, não vão para a rua com cartazes, panfletos, mas, na verdade, aqui o ativismo acaba sendo justamente uma consequência dessa situação de desigualdade entre os poderes no Brasil, de desequilíbrio, melhor dizendo, entre os poderes no Brasil. Então, diante de um poder executivo que pouco faz, né, que pouco executa as leis e a Constituição, diante de um poder legislativo que está em situação de mora, porque não aprova as leis necessárias, então deve aparecer o poder judiciário aqui para poder reequilibrar essa situação. Claro que essa não é a situação ideal, esse não é o modelo ideal de instituições funcionando, mas enquanto não há uma posição clara do poder legislativo, e enquanto o poder executivo não executa, né, não faz ali o que é a sua função, vai caber ao poder judiciário reequilibrar essa equação. Então, por isso que acaba aparecendo o ativismo judicial, que deve ser uma situação
transitória. Não dá para viver eternamente sob o ativismo judicial, porque aí você tem o risco da chamada hipertrofia do poder judiciário, de se tornar um poder muito maior do que os outros, e a gente tem que lembrar sempre que a ideia aqui é de manter a igualdade entre os poderes, né? A ideia de separação entre os poderes, não de hierarquia, certo? Então, lembrando desses conceitos, a gente consegue entender melhor as alternativas, e aí a gente vê que a alternativa correta é a letra B de bola. Foi consolidada a teoria concretista em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo de legitimidade democrática, sem ferir a separação de poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Teve alguém aqui que acertou. Mudou de ideia, não foi, querido? Tinha dito uma, depois viu melhor, é outra. Então, é a letra B, a alternativa correta nesse primeiro caso, tá? Alguma dúvida aí, gente? Tudo certo até aqui? Então, vamos seguir. A segunda questão foi do exame passado, né? E trata justamente dessa lei, novamente, né? A 13.300. Então, ante a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República, cuja edição é de competência da União, ao que se soma a constatação de que a mora legislativa já fora reconhecida em diversas decisões do tribunal competente, o Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa, organização sindical regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa com mandado de injunção coletivo perante o Supremo Tribunal Federal, pugnando pelo estabelecimento das condições necessárias à fruição do referido direito, de interesse de todos os servidores públicos lotados no Hospital de Diagnóstico por Imagem do respectivo ente, uma fundação pública estadual. A partir do caso apresentado, com base na Constituição vigente e na Lei 13.300 de 2016, assinar a afirmativa correta. Na letra A temos: a petição inicial do mandado de injunção coletivo deverá ser indeferida desde logo, eis que manifestamente incabível, pois o autor não tem legitimidade ativa para a sua propositura. Letra B. Ainda que reconhecido o estado de mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal não pode estabelecer as condições para o exercício de um direito social. Letra C. O mandado de injunção coletivo deveria ter sido proposto perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa, pois a decisão abrangerá apenas os servidores da Fundação Pública Estadual do respectivo ente. E letra D. Com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Qual seria a alternativa correta aí? Tá certo, querido. Eu estava vendo aqui que está caindo e voltando, mas espero que agora estabilize, né? Posicionamentos diferentes aqui nas respostas. Então, vamos confirmar qual das alternativas que vocês colocaram aqui no chat que está realmente correta, né? Então, vamos lembrar aqui da lei 13.300, que traz aí o artigo 9º, que tem essa redação. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aí, observem o que está nos parágrafos, principalmente aqui o parágrafo 2º, né? No primeiro, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. E o principal, que é o parágrafo 2º para essa questão, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator, que é justamente o que coloca a letra D de dado, né?
com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, nos casos de mandado de injunção coletivo, essa seria aí a alternativa correta, certo? Então, essa foi uma das questões que caiu no exame passado. Foi uma das poucas, né, que caiu sobre temas mais recorrentes, porque as outras, como eu já falei no começo, estavam mais relacionadas a temas que não eram tão comuns até a prova passada. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, para entender. Ok. Beleza. Terceira questão, questão do 25º exame de ordem. E essa trata, né, de um tema que volta e meia aparece na prova da OAB, né, em constitucional, que é sobre greve de militares, seja policiais ou membros das Forças Armadas ou até mais amplamente policiais em geral. Então, nessa questão temos o seguinte enunciado: policiais militares do estado Y decidiram entrar em greve em razão dos atrasos salariais e por considerarem inadequadas as condições de trabalho. Em razão desse quadro, a Associação de Esposas e Viúvas dos Policiais Militares procura um advogado para saber da constitucionalidade dessa decisão dos policiais militares. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Compete aos referidos policiais militares decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve, que lhes é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Letra B. O direito de greve pode ser livremente exercido pelos policiais militares estáveis, mas aqueles que estiverem em estágio probatório podem ser demitidos por falta injustificada ao serviço. Letra C. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é-lhes vedado, pois sua atividade é essencial à segurança da sociedade, tal qual ocorre com os militares das Forças Armadas. E letra D. O direito de greve dos servidores públicos ainda não foi regulamentado por lei específica, o que torna a decisão constitucionalmente incorreta. Antes de abrir espaço para vocês pensarem aí na resposta, deixa eu só mencionar, sempre eu falo disso, né? Essa sigla que está na letra A, CRFB 88. Nas minhas aulas, geralmente eu uso CF, né? Constituição Federal. Mas aí eu tenho que já começar a mostrar a vocês como a FGV pede, né? Inclusive, na segunda fase, já teve gente perdendo pontinho ali porque não colocou essa sigla, tá? Então, vão memorizando a sigla que a FGV gosta de usar para a Constituição, que é essa aí, que é a sigla, né, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, sempre eles vão usar, vocês vão perceber isso, essa sigla, CRFB/88, tá certo? Então, memorizem isso, né? Para lá na segunda fase, já pensando mais à frente, na segunda fase, se tiver alguma questão que envolva lá a Constituição, se forem usar a sigla, usem essa aí, que essa é a sigla que a FGV adota como padrão já há muito tempo, certo? Vocês já estão colocando aqui as respostas, muito bem. Professor, Oi? mas ficou aí, porque no texto também tem a questão das esposas que faz parte de uma associação. Uhum. Aí elas vão reivindicar os direitos dos maridos, até porque elas dependem disso. Então, assim, ficou para mim, assim, no enunciado do texto, assim, me parece que é como se fosse duas perguntas, ou eu não entendi direito. Embora eu coloquei a letra C, pelo fato de eu já ouvir, né, que não é constitucional os militares para ter o pedido de greve, né? Mas, assim, na questão da associação das esposas e viúvas, elas, como pessoas comuns, eu digo assim, até elas podem, né? Porque é um direito que ela está reivindicando a situação social intra e interfamiliar, entende?
Mas aí, assim, a pergunta me deixou um pouco, como é que se diz, insegura. Eu não entendi bastante, foi isso. Pronto, vamos ler aqui de novo essa parte. Ó. Em razão desse quadro, né, dos policiais militares que decidiram entrar em greve, a Associação de Esposas e Viúvas dos Policiais Militares procura o advogado para saber da constitucionalidade dessa decisão dos policiais. Então, a questão está se referindo especificamente à decisão dos policiais de entrar em greve. E aí é sobre isso que a questão está tratando, certo? Se é constitucional ou não o direito de greve dos policiais, né? Essa decisão de entrar em greve. É isso que a gente vai analisar agora. E tem muita coisa, né, para falar sobre isso, porque tem aí muitas situações que apareceram nos últimos anos sobre esse assunto, né? Que, inclusive, voltou à tona aí com o 7 de setembro, com as manifestações golpistas do desgoverno. Então, o tema principal trata da greve dos servidores, mas aí a gente lembra, existem os servidores civis e os militares. Para os servidores públicos civis, existe a regra do artigo 37, inciso 7º da Constituição, que prevê o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Como nós sabemos, não tem essa lei, até hoje não existe lei para a greve do serviço público, e o Supremo Tribunal Federal, há quase 15, 16 anos, decidiu no mandado de injunção que, na falta da lei específica, pode-se usar a lei de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, né? E que esse direito é constitucional e garantido a todos os servidores civis. Mas, como a questão trata dos servidores militares, a situação é diferente. Aí, para os servidores militares, nós temos o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º. Né? O parágrafo 3º é o que define, né? Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E aí o inciso 4º é muito claro. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, não é só o direito de greve que é proibido para os militares, mas até o direito de formar sindicatos. Então, não pode ter associação, não pode ter sindicato de policiais. Claro, das mulheres, das esposas, evidentemente que pode, né? E dos esposos também, porque hoje existem as mulheres policiais militares, enfim, existem, né, relações homoafetivas, etc. Então, a associação dos parentes, vamos dizer assim, pode, claro, claro que pode, né? Agora, sindicato de policiais militares, não pode, né? Sindicato de bombeiros militares, não pode. Sindicato de sargentos do Exército, não pode também, né? Então, é bem clara essa determinação aí. Claro que aqui ainda está falando de Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas sabemos que essas regras valem também para as polícias, né? Isso... Ô, Claudemir, me tira uma dúvida. Me tira uma dúvida. Eu nunca tinha visto aí a sindicalização de sindicatos, né? Volta, dá para você voltar o slide? Sim. Aqui. Aqui, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, né? Uhum. Mas a associação pode, não é isso? Aquelas associações, sim, elas não né? Porque não são sindicatos. Ok, isso. Ok. Obrigada. Nada. Aí pode a associação e tal, porque elas têm outros fins, né? Mas não o sindicato, porque aí era para reivindicar os direitos trabalhistas, etc. Isso não é permitido para o caso deles, né? Aí nós temos esse julgado do agravo ao recurso extraordinário 654432 do STF, que ampliou o conceito de segurança pública, equiparando todas as atividades de segurança pública com atividades de natureza militar. A tese que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal para fins de repercussão geral aponta que, em primeiro lugar, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Então, se ampliou, né, essa proibição não só para os militares, mas também para policiais civis e outros que atuem na área de segurança pública, como os policiais federais e guarda municipal, etc. Segundo, é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, para a vocalização dos interesses da categoria.
O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência na época em relação ao voto do relator e se manifestou pelo provimento do recurso. Para o ministro, existem dispositivos constitucionais que vedam a possibilidade do exercício do direito de greve por parte de todas as carreiras policiais, mesmo sem usar a alegada analogia com a polícia militar. Segundo o ministro, a interpretação conjunta dos artigos 9º, parágrafo 1º, 37, inciso 7º e 144 da Constituição Federal possibilita por si só a vedação absoluta ao direito de greve pelas carreiras policiais, tidas como carreiras diferenciadas no entendimento do ministro. De acordo com Alexandre de Moraes, tendo como função a garantia da ordem pública, a carreira policial é o braço armado do Estado para a garantia da segurança pública, assim como as Forças Armadas são o braço armado do Estado para a garantia da segurança nacional. Outro argumento usado pelo ministro para demonstrar como a carreira é diferenciada foi o de que a atividade de segurança pública não tem paralelo na atividade privada. Enquanto existem paralelismos entre as áreas públicas e privadas, nas áreas de saúde e educação, não existe a segurança pública privada, nos mesmos moldes de segurança estatal, que dispõe de porte de arma por 24 horas, por exemplo, salientou o Alexandre de Moraes. Para o ministro, não há como se compatibilizar que o braço armado investigativo do Estado possa exercer o direito de greve, sem colocar em risco a função precípua do Estado, exercida por esse órgão, juntamente com outros, para a garantia da segurança, da ordem pública e da paz social. A resposta, então, aqui, de acordo com os dispositivos constitucionais e essa decisão do Supremo, é a letra C. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é-lhes vedado, pois sua atividade é essencial à segurança da sociedade, tal qual ocorre com os militares das Forças Armadas. Lembrando que a questão trata dos policiais militares, mas por essa decisão do Supremo, essa vedação à greve agora é ampla e cabe para todos os setores da segurança pública. Então, até os policiais civis, né, os policiais federais, policiais penais, guarda municipal, qualquer, né, área que seja equivalente ali, que esteja relacionada à segurança pública, hoje teria vedação constitucional, segundo o entendimento do Supremo. Né? Claro que na prática a gente está vendo aí de vez em quando greve da Polícia Civil, tal, mas elas sempre são consideradas agora, por decisão do Supremo, inconstitucionais. Né? Então, vale a pena lembrar disso, porque vai que aparece uma questão falando lá sobre Polícia Civil, Polícia Federal, então é bom lembrar disso. Né? Professor, ficou de fora os agentes penitenciários, eles não são considerados? Aí eles entram, porque hoje são os chamados policiais penais, né? Aí eles acabam entrando como também segurança pública. Aí também tem essa vedação. Obrigada. Tranquilo. Passando aqui para a quarta questão, outra questão do exame passado, né, o 32º. No município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive uma grande polêmica, porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo a qual o ensino fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Encontra base na Constituição de 88, que, respeitando uma posição multiculturalista, abdica de definir uma língua específica como idioma oficial no território brasileiro. Letra B. Não encontra fundamento na Constituição da República, que estabelece a língua portuguesa como a única língua passível de ser utilizada no ensino fundamental. Letra C. Alicerça-se na Constituição de 1988, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar a sua língua materna. E letra D. Não se alicerça na Constituição de 1988, principalmente porque o reconhecimento da nacionalidade brasileira ao indígena tem por condição a capacidade deste último de se comunicar em língua portuguesa. Então, aí qual seria a alternativa, gente? É possível ou não ter o ensino dos indígenas na sua língua materna? Sim. É?
É possível, mas assim, eu fiquei em dúvida por desconhecimento meu, vou falar. A letra B, desconhecimento meu dessa parte, eu não li ainda, né? Mas a C, ela está dentro, professor, entendeu? Como a Constituição toda hora está vendo sempre vendo um alinhamento, até mesmo através de emendas, então, assim, por desconhecimento, eu vou pela C, mas eu iria pela B. Tá bom. Vamos ver aqui, então, o que é que a Constituição trata, né, sobre isso. Vamos lá. Então, temos o artigo 210, que trata desse assunto, né, sobre os conteúdos que devem ser colocados ali como básicos para o ensino fundamental. Então, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. E aí o parágrafo 2º determina o seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Mas eu não vou ficar só aqui, né? Tem mais coisa. Vamos lembrar o artigo 13. O artigo 13 determina: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Aí você pode pensar, então eu vou seguir o artigo 13 ou 210, parágrafo 2º, né? Bom, dá para compatibilizar os dois, não tem problema, né? Porque não vai deixar de se utilizar a língua portuguesa, né? Vai se utilizar a língua portuguesa e a língua materna dos indígenas, que é autorizada lá, né, no ensino fundamental, então não tem problema. Mas tem outra coisa, é que existem projetos, né, existe um projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional que está tentando mudar o artigo 13. Vamos ver esse projeto aqui, ó. O projeto, a PEC 12 de 2021, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, busca alterar o artigo 13 para incluir a Libras como segundo idioma oficial do Brasil. No momento, a PEC aguarda a retomada do funcionamento presencial das comissões para ser analisada pelos senadores, segundo a agência Senado. Então, hoje, né, a língua portuguesa é a única língua oficial do Brasil, mas, no caso específico aí dos povos indígenas, é possível, sim, que eles tenham nas suas escolas de ensino fundamental o ensino da língua portuguesa e também o ensino da sua língua materna. Inclusive, os conteúdos podem ser dados na língua materna também, né? Não só ter lá uma aula só para aprender o idioma deles, mas também os conteúdos gerais podem ser dados também na língua materna. Então, a resposta é mesmo a letra C, agora com certeza, né? Professor, sabe por quê? Eu vejo também, assim, como é que se diz? Uma violação de direito na vida dos indígenas, de impor uma linguagem, um idioma para ele. Também nessa PEC eu também vejo, eu não acho muito certo, impor como a segunda... E os indígenas? Ninguém é obrigado, né? Então, eu acho assim muito polêmico ainda esse debate. Né? Porque essa sua posição ela está de acordo com a Constituição da Bolívia. Depois dê uma olhada na Constituição da Bolívia, ela é bem pluricultural, né? Seria o modelo ideal para o Brasil, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Então, né? Né, professor? Exatamente. A resposta, então, é a letra C. Alicerça-se na Constituição de 88, que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem do ensino fundamental, utilizar a sua língua materna. Pessoal, falta aqui 1 minuto e pouquinho para terminar essa primeira parte, então, para não ficar pela metade, eu vou fazer um intervalo e aí, na volta, a gente segue já com as questões sobre controle de constitucionalidade. Intervalo de quanto tempo? O intervalo aqui acho que vai ser entre 5 e 10 minutos. Me aguardem aí no link, tá? Até já. Tá certo, que dá tempo de eu olhar a panela. Isso, vai lá, para não queimar. Dá tempo de comer alguma coisa, que eu estou com fome. Também. Tchau. Já, até já.